Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos poderosamente em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado, engrandecido seja aquele que nos concede a vitória. Meu boa noite para todos os meus amigos, longe ou perto, aonde você estiver, meu irmão, minha irmã, que as poderosas mãos do Senhor possam te alcançar nesta noite, não somente você, mas também toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Está no ar o nosso programa Palavra de Vida, com o pastor Hélio Góes. Deus está me dando a graça de estarmos aqui juntos nesta noite para aprendermos dele e juntos também sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E através do entendimento da palavra de Deus, que eu creio que Ele nos dará nesta noite, com certeza seremos fortalecidos e através da palavra do Senhor seremos agraciados por Ele. E eu creio que as ricas bênçãos do nosso Deus irão nos acompanhar hoje e sempre, no nome do Senhor Jesus. Desde já eu quero agradecer a todos vocês pela sua audiência, por você estar sempre, estar aí todas as noites ligados aí com o pastor Hélio Góes. Que Deus te abençoe, queridos e queridas do Senhor, de uma forma toda especial. Quero lembrar também aos meus amigos, chamando sua atenção aí para esta sexta-feira, às 7 horas da noite. Nós temos um culto todo especial aqui na Avenida Caxangá, 5482, aonde estaremos orando pela sua família, orando pelos seus, você que está enfrentando um problema seríssimo, você que está precisando de muita força para continuar aí na sua jornada, na sua, podemos dizer, peregrinação de fé. E eu quero fazer esse convite para que você venha se unir a nós. E toda sexta-feira às 7 horas da noite, eu estou sempre trazendo uma mensagem ao coração dos meus irmãos que aqui comparecem. E como equipe de fé, eu não somente, e com os meus amigos pastores também, pastores, estaremos aqui orando, intercedendo a Deus em favor da sua vida, para que Deus possa operar sobre os seus, concedendo a todos vocês assim condições para que você possa prevalecer a cada dia, porque eu creio que essa é a vontade de Deus. Ele prometeu e Ele diz na palavra dele que se nós buscássemos a Ele de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, também as nossas forças, Ele se deixaria ser achado por mim, por você, por todos nós. E uma vez que isso acontece, pode ter certeza, queridos, é garantido para nós mudanças de vida, aonde haverá manifestação do poder do nosso Deus. E uma vez agindo o Senhor, ninguém tem condições de anular aquilo que Deus já determinou. Uma vez que Ele já estendeu as mãos dele, ninguém pode impedir o agir desse Deus, porque Ele é Senhor. E eu não tenho dúvida de que Deus fará na sua vida, se você de fato buscá-lo e abrir o seu coração e deixar Deus dirigir a sua vida, operar na sua vida. Isso você pode ter certeza, tá bom? Então, nessa sexta-feira, às 7 horas da noite, aqui na Avenida Caxangá, 5482, na Igreja Brasileira do Evangelho Pleno, eu aguardo a presença de todos os meus amigos, no nome santo do Senhor Jesus. Lembrando a todos que no final do programa, desse programa, estarei orando por você, por isso fique conosco até o finalzinho. Eu vou estar orando também pela sua família. Na oportunidade, aqueles que desejarem, querem, e por que não dizer também que crê, né? Eu vou estar aqui consagrando e abençoando a água. O meu copo com água já está aqui comigo.
prepare o seu. Se o número da sua família for muito grande, pode preparar aquela jarra com água, garrafa com água. Eu vou estar consagrando, abençoando, e você vai dar para toda a sua família após eu ter feito essa oração, para que eles bebam e participem também desta bênção em nome do Senhor Jesus, porque eu creio que Deus, Ele pode operar de várias formas, de várias maneiras. Basta nós exercermos a nossa fé, e tudo é possível àquele que crer, não é verdade? Assim disse o Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com vocês nesta noite a palavra do nosso Deus. Eu quero ler com todos vocês aqui na Epístola de Paulo aos Efésios. Vamos às cartas de Paulo. E Paulo ele escreve aos Efésios no capítulo 4. Nós vamos iniciar aqui a partir do versículo de número 17. Eu vou estar falando durante esses dias sobre a santidade cristã. Não só santidade cristã, mas também sobre santidade na vida. Santidade cristã e santidade na vida é sinônimo de salvação. Disso você não tenha dúvida, em nome de Jesus. E nós entendemos que a santidade cristã, ela é oposta à dissolução. Tem que ser o contrário da dissolução. Como assim, pastor Hélio, dissolução? A pessoa que vive dissolutamente é aquela pessoa que vive de qualquer maneira, de qualquer jeito. E o seu Deus, quando Ele chama a mim, a você, quando Ele chama a pessoa, quando Ele traz para Ele, para viver uma vida com Ele, Ele chama para viver uma vida em santidade. Viver uma vida separada para Ele. Nós não podemos agirmos da mesma forma que nós agimos antes de conhecer o Senhor. Não podemos mais ter uma vida ou vivermos uma vida da mesma maneira que vivíamos no passado, na nossa ignorância espiritual, quando nós não tínhamos o entendimento da palavra de Deus. Então, continuar com essa mesma vida, após ter conhecido a palavra e o Evangelho de Deus, irmãos, isso não é correto, não é certo. E isso pode se tornar, se torna, não é que pode, se torna um grande barreira, obstáculo, empecilho para a nossa salvação. Então, por isso que nós temos que todos os dias estarmos aprendendo de Deus, nos achegarmos a Ele, como Ele mesmo disse, chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós outros, diz a palavra do Senhor. Para a gente entender melhor, nós vamos ler aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 17, diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor, disse Paulo, testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, Paulo, ele adverte aqui aos irmãos, à igreja que estava ali em Éfeso, aos Efésios. Ele diz: olha, eu digo isso para vocês, e no Senhor estou testificando que vocês, ou que nós, digamos assim, não devemos mais andar como andam os gentios. Os gentios que Paulo se refere aqui eram pessoas que não tinham nenhum temor a Deus e que viviam dissolutamente, de qualquer jeito, de qualquer maneira, como nós vemos hoje, né? Às vezes a gente fala assim, usa esse termo, nós que estamos usando esse termo, os mundanos. São pessoas que não estão em nenhum momento preocupadas
com a sua vida espiritual. São pessoas que só pensam nas coisas terrenas. São pessoas que não importa o que ela faça, o importante é ser feliz. Esse é o linguajar do mundo. Você sendo feliz é o que conta. O que você vai fazer ou deixar de fazer, esse é problema seu, não tem um problema. Seja feliz e pronto. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, nos mostra de maneira nenhuma. Então ele diz mais assim no versículo 18: obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância, que vivem pela dureza do seu coração. Vive nessa ignorância espiritual, estão vivendo dissolutamente por causa da dureza de coração. Não querem abrir o coração. A mente, o pensamento deles estão obscurecidos de entendimento, não conseguem entender. São pessoas que às vezes vai ler, mas não vai entender. Ela vai escutar, digamos assim, ouvir, melhor dizendo, mas não vai conseguir escutar. Não é a mesma coisa, pastor? Não. Quando eu ouço e verdadeiramente dou crédito e escuto, eu levo aquilo à prática, à ação. Tiago lhe diz: não sejais somente ouvintes da palavra, mas sejam praticantes da palavra de Deus, operoso. Então não adianta, e a gente sabe disso, que tem muitas pessoas que ela só ouve, mas não consegue escutar de fato, de verdade, levar à prática aquilo que ela tem aprendido. Às vezes ela até lê e não entende, porque está com a sua mente obscurecido, o entendimento dela está obscurecido, não se revela a ela. E se isso nós queremos que seja quebrado, nós temos que buscarmos de Deus, mas buscarmos com toda a vontade ao Senhor, com um desejo de fazer a vontade de Deus, que é aquele coração quebrantado. É aquela pessoa que ela busca a Deus com desejo ardente dentro dela de mudanças de vida. Quando isso acontece, Deus vê esse desejo ardente dentro dessa pessoa, o desejo de mudança, de ouvir a Deus, de se quebrantar. Por isso que Paulo fala aqui que o coração deles estava endurecido e por isso eles não entendiam. Eram obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus, não estavam nem aí, na ignorância que eles viviam, porque não queriam quebrantar o coração, não queriam dar crédito ao nosso Deus. E aí eu faço uma pergunta: quantas pessoas não estão assim? Quantas, muitas vezes, está dentro até da própria casa de Deus e não tem tido a revelação de Deus, porque não tem parado para ouvir de fato e de verdade, e escutar e praticar. Quando a pessoa abre o coração, Deus se revela para ela, porque houve uma mudança. Esse domingo eu estava falando que Deus não vê como o homem vê. O homem olha estatura, aparência, desculpe, mas Deus vê o coração da pessoa, o coração do homem. Então, quando Deus olha para dentro do nosso coração e vê coração quebrantado,
desejo ardente de mudança e de ouvir a Ele, escutar a sua voz, Deus ele vai se revelar. Mas eu quero ir além. Ainda aqui no capítulo 4 de Efésios, versículo 19, ele diz assim, falando dessas pessoas, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ou seja, ele tendo se tornado, essas pessoas, insensíveis a quê? A voz de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus não traz mais, não sensibiliza mais esta pessoa. Ela não se sente mais tocada. Pelo contrário, se entregaram com avidez para cometerem todo tipo de, de impureza, a dissolução, a viver de qualquer jeito, que nada. E começa a perder todo o temor. Aí começa a acreditar que o inferno não mais existe. Aí começa a achar que é isso mesmo, vamos viver intensamente aqui, porque quando morrer acabou. Como se a gente fosse um vegetal, uma planta qualquer que nasceu, cresceu, morreu, acabou. Não há nada sério. Tem gente que às vezes pensam desse jeito e vive desse jeito. E não é por aí. Tanto que Paulo diz assim no versículo 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se de fato, ele diz, se é que de fato tendes ouvido e nele fortes instruídos, segundo é a verdade em Cristo. Paulo deixa claro para eles, para os Efésios. Não é assim que vocês aprenderam, de maneira alguma, a Cristo. Ele diz, se é que de fato tendes ouvido e nele, no Senhor, em Cristo, fortes instruídos, segundo a verdade em Jesus, a palavra, segundo o Evangelho. Mas tem muito que não está nem aí. Não quer nem saber. No 22 ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. O que é que Paulo está dizendo? Olha, contra o trato passado, procure se despojar do velho homem que se corrompe, a velha natureza, costumes e aquela natureza que nós tínhamos antes de conhecer a Deus, que fazíamos tudo e achávamos que não era nada demais, que não tinha nenhum problema. Mas a partir do momento que foi revelado para mim e para você a palavra de Deus, e passamos a conhecermos esta verdade, né? Então a gente procura aí o que? Renovar o nosso entendimento. E como é que ele é renovado? Com a palavra de Deus. Buscando o Senhor. Não vos conformeis com este século, mas renovai-vos, diz a palavra do Senhor, disse Paulo, o vosso entendimento. Então não podemos nos tornar conforme a este mundo, a este século. E ele diz no versículo 24, e vos revistais do novo homem, hoje transformado, mudado pelo poder do Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus. Criado segundo Deus, através da palavra. Em justiça, retidão
procedentes da verdade que é a palavra. Se revistam de uma nova pessoa, de um novo homem. Como esse novo homem? Criado segundo Deus. Hoje, nova criatura, filho do Altíssimo. Aí eu me recordo aqui, eu estou falando isso e está me vindo à memória, o Evangelho de João, no capítulo de número 1. Vou sair um pouquinho aqui do meu esboço. João 1, no versículo de número 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, a Cristo Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos, não é chamados não, filho de Deus, mas feitos, filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram de quem? Do verbo, da palavra. E é isso aqui que Paulo ele fala no versículo 24 do capítulo 4 de Efésios. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade, procedente do verbo, procedente da palavra. Então Paulo ele alerta aqui e diz: olha, vocês não devem mais viver como viviam antes. Vocês não devem mais andar como andam os gentios. Agora vocês são diferentes. Agora vocês foram criados segundo o nosso Deus, o novo homem, o homem interior. O homem criado segundo o nosso Deus, através da palavra. Ou seja, resumindo, em santidade. Em santidade. Mas aí o problema que tem muita gente que diz: ah, mas não é bem assim. Eu acho que às vezes as pessoas são radicais demais nessas coisas da Bíblia, na religião. Deus é amor e não é por esse lado e tal. Sim, não tenha dúvida de que Deus é amor, mas acima de tudo ele também é justiça, diz a palavra do Senhor. Não é porque Deus é amor que eu e você, que nós temos agora de vivermos dissolutamente, de qualquer jeito, fazermos aquilo que queremos. Ah, porque Deus é amor. Ah, porque Deus perdoa. E a gente vai fazendo e achando que uma hora a conta não vai chegar. Claro que vai. Uma coisa era vivermos sem entendimento. Outra coisa é passarmos a ter entendimento. É a palavra de Deus ter sido revelada para mim e para você. Uma coisa é Deus mostrando a vontade dele para nós. E te digo uma coisa, meu irmão, minha irmã. Deus, ele não iria querer o pior para mim e para você, de maneira nenhuma. Pelo contrário. Sabendo que iria acontecer, o que vai acontecer, no final de tudo, é que ele enviou o Filho dele. Nós estávamos perdidos se Jesus não tivesse se revelado a nós. Se o nosso Pai eterno, o Senhor da glória, não se revelasse a nós através do seu Filho. Porque estávamos debaixo de uma condenação. E não sou eu que digo isso, é a própria palavra de Deus. Desde lá, da primeira desobediência do pecado do homem, do primeiro homem, Adão.
diz que pelo primeiro Adão entrou o pecado, e com o pecado a maldição. E pelo segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele veio, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E hoje somos justificados pelo nosso Deus através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso se revela desde o livro lá de Isaías 53, fala sobre isso. Mas hoje ainda tem pessoas que preferem, desejam viver nessa dureza de coração. Só, meu irmão, que aqueles que não se quebrantarem, não se humilharem, não derem ouvido à voz de Deus verdadeiramente, uma hora a conta vai chegar. E quando ela chega, aí às vezes vai ser tarde demais. Não haverá mais a oportunidade para esta pessoa, porque todas as oportunidades Deus está nos dando hoje, aqui. E a gente não deve jogar fora. Devemos remir o tempo, aproveitar o tempo. Os dias são maus. A palavra do Senhor diz: não endureçais o vosso coração, quando ouvides a voz do Senhor. Mas as pessoas hoje estão vivendo as suas vidas dissolutamente e vivendo como se elas tivessem o controle das suas vidas em suas mãos. Vou aproveitar bem, curtir bem. Quando eu tiver mais velhinho, vou aproveitar bem a vida, estou jovem. Quem sabe, depois eu penso esse negócio de ser cristão, de ler mais a Bíblia, de servir a Deus, mas eu vou aproveitar minha mocidade. E o homem tem controle nas suas mãos, da sua vida? Ele sabe verdadeiramente quantos anos ele vai viver? Nenhum de nós sabemos. Quantos pensavam desse jeito e que não estão mais aqui? Jovens, na flor da idade, suas vidas foram ceifadas. E que fazia planos e projetos e não conseguiram absolutamente nada. E o pior de tudo, vidas que foram ceifadas sem darem ouvido à voz de Deus, continuaram com suas mentes obscurecidas, entendimento obscurecido, coração fechado, e não deram ouvido à palavra de vida eterna, como disse Pedro. Senhor, só tu tens palavra de vida eterna, para quem iremos? Meu irmão, minha irmã, se você é uma pessoa que não estava pensando nisso, pare para pensar a partir de hoje, a investir na sua vida espiritual, em comunhão com Deus. Se você é uma pessoa que ouviu a palavra, está dentro da igreja, mas está aí relaxado espiritualmente, pare para pensar nisso. Está na hora de emendar os caminhos, ver, como diz lá em Apocalipse, onde foi que você caiu e voltar ao primeiro amor. Se arrepender e voltar ao primeiro amor. Porque não sabemos, nenhum de nós, até quando estaremos aqui. Quanto tempo o seu coração vai continuar batendo dentro do nosso peito?
Porque vai chegar um dia que ele vai dar a última batida. Não sabemos quando. E quando isso acontecer, como é que está a sua vida com Deus? A sua comunhão, a sua vida espiritual. O que você tem feito? Continua vivendo dissolutamente? Por isso que Paulo disse: não mais andeis, como andam também os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. Até quando, meu irmão? Até quando, minha irmã, você vai estar com seu coração endurecido para a voz de Deus, para a palavra de Deus? As Escrituras diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos que ouvir, aprender, guardar e colocarmos em ação para que verdadeiramente tenhamos uma mudança, uma transformação de vida. Eu vou continuar falando mais sobre isso em nome de Jesus no nosso próximo programa. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos dar mais entendimento. Mas eu quero nesse momento orar por você, pela sua família, pela sua vida e pedir a Deus que lhe dê forças e que o Espírito Santo ele venha tocar no teu coração, para que você também tenha essa sensibilidade à voz do Espírito de Deus. Passe a ouvir, porque se quiserdes, disse o Senhor, e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Vamos orar? Vamos falar com Deus então? Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te invoco, eu te clamo, eu te peço nesse momento, Pai, Deus de toda a glória, Deus soberano, incline os seus ouvidos nesta noite, Senhor, e ouça a nossa oração, a nossa súplica, o clamor que nós fazemos a Ti. Quero te pedir nesse momento em favor de todas as pessoas que agora oram comigo, que ouviram a Tua palavra e que de alguma forma esta palavra falou o coração desta pessoa. Pai querido, Senhor da glória, quebranta, Senhor. Em nome de Jesus, quebranta esse coração. Faz essa pessoa entender, Deus, que sem Ti ela não é absolutamente nada. E foi o Senhor que disse isso, Senhor Jesus. Sem mim nada podeis fazer, e é verdade. Deus amado, quebranta esse coração. Eu sei que não é da Tua vontade de que ninguém venha se perder. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não tem prazer nem sequer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa dos seus maus caminhos e viva. Então, Deus, tira as escamas dos olhos desta pessoa, porque o inimigo coloca as escamas para que ela não enxergue, para que ela não entenda a Tua palavra e a luz do Teu Evangelho resplandeça sobre ela. Quebranta, Pai. Abre os olhos. Faz esta pessoa
fechar os olhos para este mundo e abrir os olhos para ti. Passar a olhar ao Senhor. Deixar de olhar e viver só apenas as coisas aqui da terra, Senhor. Pensar apenas nesta vida. E Paulo disse isso. Se nós esperamos, Senhor, apenas esta vida, somos as piores criaturas. E nós temos que olharmos para o alto, Deus. Almejarmos as coisas do alto. Porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É lá que diz a tua palavra que nós devemos ajuntarmos tesouros. É nos céus, onde a traça não come, a ferrugem não corrói, nem o ladrão furta, Senhor. É lá que nós devemos depositar o nosso tesouro. A Deus. Quantas pessoas estão vivendo alheias à tua vida, Senhor? Estão vivendo dissolutamente. Coração endurecido, obstinado. Não estão nem aí. Como se tivesse controle de suas próprias vidas. E nós sabemos que não é assim. Porque o Senhor é o autor da nossa vida, não apenas da fé, mas da vida também. O Senhor dá vida, mas o Senhor também tira. O Senhor levanta, mas o Senhor também faz cair, diz a tua palavra, Deus. Tu és Senhor, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ninguém há semelhante ao Senhor. Ó Deus, permita que essas palavras entrem nesses corações e traz uma mudança, Pai. Que vidas sejam transformadas, que pessoas se convertam ao Senhor, reconheçam as suas falhas, os seus erros, onde caíram e volte ao primeiro amor, se arrependam e volte ao primeiro amor. E dê lugar ao Espírito Santo agir, trabalhar, operar, porque somente assim comeremos o melhor desta terra. É ouvindo ao Senhor, é estarmos em comunhão contigo. E quando chegar a nossa hora, o nosso momento, teremos a certeza, a convicção dentro do nosso coração que estaremos contigo para todo sempre. Amém, Pai, aleluia. Tu és maravilhoso. Querido Senhor, nesta fé eu quero apresentar a Ti estas águas. Pedir que o Senhor coloque sobre elas da Tua unção e do Teu poder. Quando bebermos dela, Pai, que recebamos o nosso milagre, que o Senhor opere, que haja libertação. Tira delas toda e qualquer manipulação humana, mas que essas águas sejam agora para nós como um bálsamo sagrado que vem do nosso Deus. É o que eu peço a Ti, crendo, e agradeço ao Senhor, hoje e sempre. Amém. Vamos beber então. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Amados, creia que o nosso Deus ouviu a nossa oração. Antes de findarmos aqui, eu quero reforçar esse convite, convidar você para esta sexta-feira, às 7 horas da noite, está comigo, aqui na Avenida Caxangá, 5482, na Igreja Brasileira do Evangelho Pleno. Lembrando que no domingo, dia de louvor, adoração, busca, fortalecimento, alegria, festa na presença do nosso Deus. O domingo é maravilhoso.
8 horas da manhã, o primeiro culto comigo, e às 5 horas da tarde com os pastores que aqui me auxiliam. Pastor Santana, o presbítero Lima, sempre aqui trazendo uma palavra de força, uma palavra amiga, uma palavra que venha nos capacitar, nos fortalecer para continuarmos na nossa caminhada de fé, tá bom? E eu creio que Deus, Ele há de te abençoar. Então, se você puder vir trazer sua família, traga no nome de Jesus. Amados, estamos chegando no momento final. Levante sua mão direita comigo. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina comunhão e consolação do nosso Espírito Santo, poderoso Senhor, esteja com todos nós hoje e sempre. Amém e amém. Deus continue te abençoando. Uma boa noite para todos vocês, um bom descanso, nada perturbe o seu sono, e que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, permita que o meu e os seus olhos se abram amanhã para um novo dia. Forte abraço desse amigo, beijo grande no teu coração e até a próxima, querendo Deus. Tchau, tchau, pessoal. Fica com Deus. Até lá.